Olá, meu nome é Wesley e eu estou iniciando aqui uma aula de cálculo vetorial e geometria analítica. Introdução a quádricas. Quádricas são superfícies que podem ser representadas por equações de segundo grau, em três dimensões. Você já deve ter visto o assunto de cônicas. Cônicas também têm equações de segundo grau, só que em cônicas nós tratamos de duas dimensões, aqui vamos tratar de três. Em quádricas, nós podemos ter dois tipos: as superfícies de revolução, que são superfícies geradas pela rotação de uma curva em torno de uma reta fixa. Essa curva é uma curva plana, ou seja, ela pode ser representada dentro de um plano. E superfícies cilíndricas, que são superfícies geradas por uma reta que se move ao longo de uma curva contida em um plano perpendicular a uma reta R. Na figura abaixo, você pode ver o plano, que está em verde, e pode ver a curva C, que está em azul, e a reta, que está em preto. Essas setas indicam a rotação da reta. Um caso é um pouco ao contrário do outro, em que num caso você move a curva e no outro você move a reta. Nós temos aqui um exemplo de quádrica. 4x ao quadrado menos y ao quadrado mais 8z ao quadrado igual a 16. Nesse caso, x, y, z estão elevados ao quadrado. Passando o 16 para o lado esquerdo, dividindo 4 sobre 16 dá 1 sobre 4, menos 1 sobre 16 dá menos 1 sobre 16, e 8 sobre 16 dá 1 sobre 2. Vamos isolar os planos. Então eu quero o plano YZ, eu faço x igual a zero. E eu encontro a equação de uma hipérbole. Menos y ao quadrado sobre 16 mais z ao quadrado sobre 2 igual a 1, que é representado assim, em que as curvas não interceptam o eixo y, apenas o eixo z. Para y igual a zero, eu tenho x ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado sobre 2 igual a 1. Isso é a equação de uma elipse, em que o eixo maior está no eixo x. Para z igual a zero, eu tenho x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Novamente uma hipérbole, em que eu não intercepto o eixo y, apenas o eixo x. Agora, com essas três curvas que descobertas anteriormente, eu tenho o meu gráfico completo em três dimensões. Tenho o eixo x, y, z, e as curvas laranjas representam o plano, a curva que intercepta o plano YZ. A curva em azul é a curva que intercepta o plano XY. E a elipse é a curva que intercepta o plano YXZ. O plano XZ. E essa curva é o que nós chamamos de hiperboloide de uma folha. É uma folha porque existe o hiperboloide de duas folhas. Exemplo 2, x ao quadrado mais y mais z ao quadrado igual a zero. Nesse caso, o y não está elevado ao quadrado, mas isso não quer dizer que não seja uma quádrica, já que eu tenho x e eu tenho z ao quadrado. Para x igual a zero, eu tenho y igual a menos z ao quadrado. Isso é a equação de uma parábola, cuja concavidade é voltada para baixo. Para y igual a zero, eu tenho x ao quadrado mais z ao quadrado igual a zero. Nós sabemos que a única resposta possível para isso é que x e z sejam zero. Para z igual a zero, eu tenho y igual a menos x ao quadrado. Novamente a equação de uma parábola com concavidade voltada para baixo. Unindo as três e gerando a figura em 3D, nós temos um paraboloide com concavidade voltada para baixo. Exemplo 3. 36x ao quadrado mais y ao quadrado mais 9z ao quadrado igual a 9. Passando 9 para o lado esquerdo e dividindo, nós temos
x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado igual a 1. Para x igual a 0, y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado igual a 1. Equação de uma elipse, cujo eixo maior está no eixo y. Para y igual a 0, novamente a equação de uma elipse, cujo eixo maior está no eixo x. E para z igual a 0, novamente uma elipse em que o eixo maior está no eixo y. Nós temos aqui as três figuras do mesmo exemplo, e aqui está a figura completa, nas três dimensões, em que a curva verde em 2 dimensões é a mesma que em 3 dimensões. E é o que nós chamamos de elipsoide. No exemplo 4, nós temos x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 igual a z. Para x igual a 0, nós temos z igual a menos y ao quadrado sobre 9, a equação de uma parábola com cavidade voltada para baixo no eixo z. Para y igual a 0, nós temos z igual a x ao quadrado sobre 4, novamente uma parábola, só que agora com a concavidade voltada para cima no eixo z. E para z igual a 0, nós temos y igual a mais ou menos 3x sobre 2, o que dá a equação de duas retas. Para z igual a 0, nós assumimos um valor qualquer k, sendo k maior que 0. Então vamos admitir duas situações. Uma em que eu tenho k e outra que eu tenho menos k. X ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 igual a k é a equação de uma hipérbole, em que eu não intercepto o eixo y. Para x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 9 menos k, eu tenho uma equação de outra hipérbole, mas agora não intercepto o eixo x. Reunindo as 5 curvas, em que as 3 de cima são para os casos de x, y, z igual a 0, e as duas no canto inferior esquerdo para z diferente de 0, sendo a primeira para z maior do que 0 e a segunda para z menor do que 0. No gráfico nós temos o surgimento da curva das retas em verde. Aqui está a parábola em vermelho, a parábola com cavidade voltada para cima, e embaixo a parábola com cavidade voltada para baixo. Para z maior que 0 são as amarelas, desculpa, eu errei. E para as hipérboles com z menor que 0, as que estão em roxo. O fato de eu estar isolando x, fazendo x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, é para facilitar o entendimento da curva, porque nós estamos habituados a fazer gráficos em duas dimensões e não em 3. Então uma boa iniciativa você isolar em 2 dimensões para ter uma melhor visualização do problema. Isso é o paraboloide hiperbólico, o que muitos gostam de chamar de sela, porque lembra a sela de um cavalo. Bem, é isso. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem e divulguem o trabalho. Obrigado.